à tarde, você pode ter certeza que ela está disponível para você exercitar, viu? Bora lá. Então, eu tenho a quinta questão. Já que eu quero Professor, fazer uma resolução. de tarde vai ter aula, vai? Não, de tarde. Essa sua fala, Bianchi, a minha fala, elas estão lá no meu canal do YouTube para tu curtir e compartilhar, para ganhar milhões de seguidores. Tá entendendo? O que é que vai acontecer? À tarde, essa aula, ela tá lá no YouTube, tá? Porque eu quero virar um YouTuber famoso. Entendeu? Pronto. Nessa questão, escuta a leitura. Eu vou fazer a leitura. O Inmetro procedeu à análise de garrafas térmicas com ampolas de vidro para manter o consumidor informado sobre a adequação dos produtos aos regulamentos e normas técnicas. Uma das análises é a eficiência térmica. Nesse ensaio, verifica-se a capacidade da garrafa térmica de conservar o líquido aquecido em seu interior por um determinado tempo. A garrafa é completada com água a 90 graus Celsius, até o seu volume total. Após 3 horas, a temperatura do líquido é medida e deve ser no mínimo de 81 graus Celsius. Para garrafas com capacidade de 1 litro, pois o calor específico da água é igual a 1 caloria por grama grau Celsius, atingindo a água a 81 graus Celsius. Nesse prazo, a energia interna do sistema e a quantidade de calor perdida para o meio são, respectivamente. Primeiro, eu queria a ajuda aqui dos ensino médio, tá? Que não é universitário ainda, queria ajuda aqui, para que vocês me digam que tipo de calor eu estou trabalhando aí com essa questão. Se é calor latente, que é o que moleza, Q é igual a M vezes L. O calor sensível, que é Q igual a M vezes C vezes delta, variação de temperatura. E aí, Débora, dona Débora, qual é o tipo de calor dessa aqui de cálculo de calor que eu vou usar para o cálculo dessa questão? Calor latente ou calor sensível? Tá, qual é a diferença do calor latente para o calor sensível? Só lembrando que o calor sensível, ele ocorre toda vez que há uma perda ou ganho de calor, o corpo ganha ou perde calor, e acontece uma variação de temperatura nesse corpo, tá? Agora, no calor latente, o Vitor, rapaz, toda vez esse menino acerta, ele é de primeira. Tomara que ele não precise de ponto para passar, não, porque senão eu vou ter que dar um meio pontinho para esse menino passar, porque toda vez ele não me deixa aqui, não. Valeu, dono seu Vitor. Obrigado, Amanda. Tá, cadê a Débora? Que eu perguntei para a Débora, ela nem me disse nada, não deu nem bom dia. Cadê? Ah, tá aqui, a Débora tá por aqui. E o restante do pessoal? Cadê o pessoal daqui? Cadê o Douglas? Douglas, bom dia, Douglas. Seu Gabriel Lucas, tudo bom, seu Gabriel? Seu Guilherme Mendes, bom dia. A Isabelle, bom dia, dona Isabelle. E Cauê, tudo bom, Cauê? Lidiel, prazer você estar por aqui, dona Maria Vitória também. A benção, pai, benção, mãe, benção, tia, benção, vô, benção, careca. Sara, bom dia. Sofia, bom dia. Seu Vitor, bom dia. Dona Yasmin, bom dia. Pronto. Então, vamos lá. Já deu tempo aí de você pegar seu caderninho para você resolver essa questão. Gente, olha só, a questão, ela é de calor sensível conforme muita gente aqui fez a sua votação, né? Muita gente votou aqui em calor sensível. Então, se muita gente votou aqui em calor sensível, então eu vou de calor sensível. Deixa eu mudar aqui a tela, porque eu vou pegar meu caderninho de caligrafia. Estou aprendendo, nessa pandemia, reaprendendo a escrever, né? Caderno de caligrafia e tal. O caderninho de caligrafia está aparecendo aqui na tela. Vai aparecer a glória, meu caderninho de caligrafia. Ai.
Não é essa. É essa. Bem aqui. Pronto. Vou pegar, vou botar aqui na tela. No meu caderninho de caligrafia, para a resolução da questão 5 da página 68. Deixa eu ver bem aqui. Questão número... A questão é número 5. Questão do Enem. E a página é a página de número 68. Tá, já me disseram que é uma questão de calor sensível. Tá, a fórmula do calor sensível, alguém já me disse? Quantidade de calor é igual a... Alguém já me disse aqui no chat qual é a fórmula do calor sensível? Teve alguém aqui no chat? Vou ver, não. Ninguém aqui no chat me dizendo como é a fórmula do calor sensível. Por que será que ninguém está dizendo aqui qual é a fórmula do calor sensível aqui no chat? Bora, cadê a Sara? Cadê Sara? Qual é a fórmula do calor sensível? Sara? Como é que eu calculo o calor sensível? O cálculo de calor sensível. Como é feito esse cálculo de calor sensível? Pronto, bateria fraca, resolvi aqui o meu problema de bateria fraca. E agora veio, tá, o Vitor e a Amanda ensinando aqui, graças a Deus, a fórmula do calor sensível. Agora a Débora também, Amanda, Débora, Hugo, muito obrigado pela participação de vocês. Você tem que ligar o notebook na tomada e a outra ponta tem que ligar no computador, porque senão ele descarrega e desliga. Pronto. Vou ter que ir para cá. Olha aí na tela. A fórmula do calor sensível, conforme me disseram agora, é a massa vezes o calor específico da substância, do material, vezes a variação de temperatura, que é o delta teta. Certo? Então, qual é a massa? Tá? Eu fiz a leitura. Vou bem aqui pegar de novo. Cadê a quantidade de calor sensível? Um volume total. Garrafa completada. O método procedeu a análise, seu interior, a garrafa completada. 1 litro. Eu acho que, não vou dizer acho não, tenho certeza que um professor de química de vocês já deve ter falado quanto é a conversão de litro para grama. Tá? Ele já deve ter falado. Tenho praticamente certeza absoluta que já aconteceu isso. Quanto é a conversão de litro, tá? Quanto é a conversão de litro para grama, tá? Conversão de litro para grama. Conversão de litro para grama me diz que 1 litro dá 1.000 gramas. Por que que eu tenho que colocar a unidade de medida em gramas? Porque você deve ter observado que o calor específico que foi dado na substância foi caloria por grama. Então, se o calor específico foi caloria por grama, a unidade de massa, ela também deve ser em grama. A unidade de massa também deve ser em grama. O que foi que aconteceu aqui nessa tela? Isso aqui.
Ixi, foi bagunçado aqui. Alguma coisa que não atualizou. Não, não foi bagunçado aqui. Fazer de novo. Porque é uma terapia. Escrever, pintar, desenhar. Porque é uma terapia, isso é muito bom. Dá para fazer bem coloridinho. Pronto. Então, aqui é a questão número 5, da página 68. 68, tá? É uma questão de calor sensível. Então, se ela é uma questão de calor sensível, eu vou usar o Q igual a M, que é a massa, Czinho, que é o calor específico da substância, vezes o delta θ, que é a variação de temperatura. Tá? A massa, eu já te falei que 1 litro é equivalente a 1.000 gramas. Eu já falei, professor de química já falou. Então, anota aí, viu? 1 litro é equivalente a 1.000 gramas. Tá? O calor específico da água é 1 caloria por grama. Tá? E quanto foi a variação de temperatura? Olha, ele diz que a água estava a 90 graus, e para que uma garrafa térmica seja considerada eficiente, depois de 3 horas, a temperatura dessa água ela deve ser 81 graus. Tá? Então, a temperatura aqui está errado. Aqui tem que ser primeiro a temperatura final, depois a temperatura inicial, delta. Todo delta é assim. Tá? E o que, que vai mudar? Vai mudar que o resultado aqui vai ser um número negativo, porque trata-se de uma perda. Lá na questão está dizendo que foi uma perda. Então, a quantidade de calor é igual a menos 9.000 calorias. Quantidade de calor é igual a menos 9.000 calorias. Quantidade de calor é menos 9.000 calorias. 9.000 calorias. Tá? Então, ele estava, olha só, a água é colocada na temperatura de 90 graus. Tá? A água é colocada na temperatura de 90 graus. E depois de um intervalo de tempo de 3 horas, essa temperatura da água, ela tem que ser pelo menos 81 graus Celsius. Tá? Então, vamos lá. Pergunta que não quer calar. Estou acompanhando aqui o chat. Acompanhando aqui o chat. Deixa eu ver se eu estou acompanhando aqui o chat. 1 ml é 1 grama. Foi o Vitor que falou aí. Valeu, Vitor. Então, vamos lá. O que é que eu tenho aí? Eu tenho que a água estava a 90 graus. Depois de 3 horas, ela deve estar a 81 graus Celsius. Isso para toda a garrafa térmica ser considerada eficiente. Porque se a garrafa térmica não mantiver a temperatura depois de 3 horas a 81 graus, ela não é considerada eficiente. Tá? Aí a pergunta lá é o seguinte: qual depois desse processo, a garrafa, a água, perdeu ou ganhou energia? Depois de 3 horas, a garrafa perdeu ou ganhou energia? É uma pergunta bem simples, mas ela é maldosa. O que vocês me dizem aqui? Eu estou acompanhando aqui o chat. A garrafa, a água, perdeu ou ganhou energia? Deixa eu fazer a pergunta igual está lá no livro. Tá. Depois desse tempo, a energia interna
e a quantidade de calor perdidas para o meio são. Tá. Gente, a energia depois de 3 horas vai ser a mesma, constante. Ela vai ser, vou botar aqui, constante. Ela vai ser uma energia maior ou ela vai ser uma energia menor, tá? São duas perguntas que são feitas aí. Quer saber se a quantidade de energia é constante, a quantidade de energia é maior. Tá, diga só para ela que a aula fica gravada no Google Sala de Aula, para ela poder assistir depois, pegar também as tarefinhas que estão disponíveis lá, e se ela me mandar as tarefas, aí eu vou perdoá-la. Brincadeira. Tá? E qualquer outro problema, ela pode conversar aí com a nossa coordenadora, que aí a gente vai fazer de tudo para que qualquer tipo de problema que nós possamos resolver, a gente vai tentar, viu? Qualquer possibilidade. Tive até uma ideia aqui, agora depois eu digo para vocês. Pá, para, pá, pá, pá. Sim, tá. E aí, depois de 3 horas, a quantidade de energia vai ser constante, ou seja, vai ser a mesma. A quantidade de energia vai ser maior. A quantidade de energia vai ser menor. O que é que vocês me dizem? Votação aberta. Hoje é terça-feira, é dia de votação. Vota aí, gente, no chat. É para votar no Globoplay, não é para votar aqui no chat. A quantidade de energia depois de 3 horas, ela é a mesma. No livro está dizendo que é constante. A quantidade de energia depois de 3 horas, ela é maior. A quantidade de energia é menor. E aí, o que, é que vocês votam? Eu quero votação aqui de todo mundo. Vocês são de livre e espontânea pressão obrigados a votar agora e botar o nome completo. O nome mais lindo do mundo aí no chat. Bora? Certo, você marcou a letra C. Alguém mais? Aí a Débora tem menor, o Vitor tem menor, maior. O Cauê só botou o nome dele, era para botar um nome, ou era para botar um nome acompanhado da resposta. A resposta é menor, maior ou constante. Bora, gente, bora, tá acabando o prazo da votação. Nosso prazo de votação está acabando. Bora lá, prazo está acabando aqui, votação está acabando. Tan, 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 tan. A votação está acabando. Tá, deixa eu ver a presença aqui. A Isabelle, Yasmin, seu Vitor, Cauê, a Débora, quem mais? Cadê? Cadê a Yasmin? Cadê a Sofia? Cadê a Sara? Cadê o Pedro? Cadê a Lidiele? Tá aqui a Amanda, né? Cadê o restante do pessoal? Vou botar falta em todo mundo. Nomes incompletos aqui, cadê? Sara, muito bem, Sara. A quantidade de energia. Gente, olha só. Se eu tô com água a 90 graus e a água diminui para 81 graus, a energia interna do sistema está menor. Porque se eu diminuir a temperatura, eu diminuir o estado de agitação das partículas. Se eu diminuir o estado de agitação das partículas, significa dizer que a energia interna é menor, tá? Ela é menor, a energia interna, e a quantidade de energia perdida foi 9.000 calorias, tá? Então, seu Vitor, parabéns, você fez a questão, mas a resposta correta é... Ah, não, tá certo. É a letra C mesmo. A energia menor e de 9.000 calorias, tá certo. É menor e de 9.000 calorias. Letra C, a resposta. Próximo.
próxima questão é a de número 6, está respondida. A de número 6 está respondida. É uma questão que já foi respondida pelo próprio autor do livro. Aí, ele vai para a próxima questão, que é a 7ª questão. Eu vou fazer aqui a leitura dessa questão. Vai aqui. Mas é porque tu tinha falado maior. Tu tinha falado maior. Então, a próxima questão é o seguinte. Próxima questão é o seguinte. A massa e o calor específico de 5 amostras de materiais sólidos e homogêneos são fornecidos a seguir. Tá, então, o material a massa desse material é 150 gramas. Deixa eu acompanhar por aqui. Certo. A massa do material A é 150 gramas. O calor específico do material A é 0,20 calorias por grama. O B é 50 gramas. O calor específico é 0,30 calorias por grama. O C é 250 gramas e o calor específico é 0,10 calorias por grama. O D é 140 gramas e o calor específico é 0,25. E o E é 400 gramas e 0,15 calorias por grama. A pergunta é o seguinte: as 5 amostras encontram-se inicialmente na mesma temperatura. Recebem quantidades iguais de calor. Tá? Qual delas atingirá a maior temperatura? Cuidado nessa questão. Essa questão, ela é uma questão que fala de calor, de capacidade térmica. Ele não está perguntando quem é que vai conseguir armazenar mais calor, tá? Quem é que vai conseguir armazenar mais calor é aquele que tiver o valor da capacidade térmica maior. Como é que eu faço para calcular a capacidade térmica? Mas não é isso que ele está pedindo. Ele não está pedindo a capacidade térmica maior, não. Ele está pedindo qual é aquela substância que vai chegar a uma temperatura maior, tá? É aquela substância que vai chegar na temperatura maior. Então, aquela substância que vai chegar na temperatura maior é aquela que conseguir aumentar mais essa temperatura. Bora lá, tá vendo aqui? Vamos aqui um por um. Substância A, substância B, substância C. Então, como é que eu calculo capacidade térmica? Capacidade térmica, olha aí, ó, é o Czão, é igual à massa da substância vezes o calor sensível da substância. Então, vamos para a letra A. A letra A, a capacidade térmica é massa 150. Você já pode ir fazendo aí, viu? Você que nunca fez tarefinha, tá? Você tem a oportunidade agora de fazer uma tarefinha ao vivo. Multiplica aí 150 por 0,20. Me dá a resposta aqui no chat, que eu estou acompanhando aqui o chat, viu? 0,20. Vamos lá. Então, 150 vezes 0,20, quanto é que dá? Dá 30, não é? 150 dá 30, e 0, corta o 0. 30, isso. 30 calorias por grão. Calorias por grau. 30 calorias por grau Celsius. Capacidade térmica. Aqui é o de A, né? Agora, bora para o de B. Capacidade térmica de B é a massa de B, que é 50 gramas. Massa de B, que é 50 gramas, vezes o calor específico da substância B, que é 0,3. Então, o B dá 5 vezes 3 dá 15, aí corta esses zeros. A capacidade térmica
da substância B é 15 calorias por grau Celsius. Bora lá. Capacidade térmica de C. Vocês já terminaram, gente? Eu não terminei ainda porque eu estou fazendo caprichado aqui na tela para sair uma letra bem bonitinha. Ufa. A, B, C, capacidade térmica de C. É a massa de C. É a massa de C vezes o calor específico de C, que dá 0,10. Quanto é que dá 0,10 vezes 250? Dá a capacidade térmica de 25 calorias por grau Celsius. 25 calorias por grau Celsius. 25 calorias por grau Celsius. Pararam de escrever aqui. Quer dizer que eu estou conseguindo fazer a questão mais rápido que vocês. Com caloria, capacidade térmica de D. É a massa de D, que é 140. 140 vezes 0,25. É só dividir 140 duas vezes, que dá 70, 35. Dá 35 aqui, 35 calorias por grau. E o último dá e o último, 4 e 15, peraí, 15, 15%, 15, 4 vezes 15 dá 60. 4 vezes 15 dá 60, então, corta os zeros, é 60 calorias por grau Celsius. Se eu te perguntar qual é o material que consegue mais calor, qual é o material que absorve mais calor, que recebe mais calor e que transmite mais calor. Se eu te perguntar qual é o material, A, B, C, D ou E? Fala para mim aqui no chat, que eu estou aqui no chat aqui também. Estou vendo a Tia Elaine balançar os cabelos louros dela aqui também. Tá? Cadê o restante do pessoal? Se eu te perguntar qual é o material que recebe mais calor e que transmite mais calor, qual é o material com a maior capacidade de transmitir ou de receber calor, ou seja, qual é o material com a maior capacidade térmica. Aí a Débora, né, veio aqui me dizer que é o E, justamente, é a letra E, o material com a maior capacidade térmica, ou seja, o material que tem a maior capacidade de receber calor e de transmitir calor. Mas a pergunta, viu, dona Sofia, não é qual é o material de maior capacidade térmica, não é qual é o material que recebe mais calor e que transmite mais calor. A pergunta não é essa. A pergunta é qual é o material que vai variar ou que vai conseguir atingir uma maior temperatura. Então, se é o material que vai conseguir atingir a maior temperatura, tá? Digamos aí, vamos por dois opostos, dois extremos, que aí fica mais fácil. Eu tenho a letra E e a letra B. Eu vou descartar logo todas as outras alternativas, gente. É questão que tem alternativas, descarta logo tudo que der para descartar. Ora, ou vai ser uma ponta ou vai ser outra ponta. Tá? Quem tem maior capacidade térmica aquece, ganha mais calor e menor aquecimento. Capacidade térmica, porque tem a ver com o calor específico e a massa da substância. Tá? Então, com uma menor variação de temperatura, a substância E vai conseguir maior quantidade de calor. Agora, a substância B, ela precisa aumentar muito a temperatura para poder conseguir aumentar a sua capacidade térmica. Não entendi. Deixa eu te explicar bem aqui de outro jeito. Presta atenção.
Pronto, eu vou dar um exemplo que está aí na própria tela. Presta atenção. Ó, na letra B, aliás, na substância B, ele precisa de 15 calorias, na substância B, 15 calorias para aumentar 1 grau Celsius. 15 calorias para aumentar 1 grau Celsius. Na letra E, ele precisa de 60 calorias para aumentar 1 grau Celsius. Pronto. Para que a substância B consiga a mesma quantidade de calorias da substância E, quantos graus eu vou precisar aumentar? Para aumentar, ó, eu já estou sabendo aqui que na substância B, 1 grau é 15 calorias, 1 grau, tá aqui, ó. 15 graus é 1 caloria. Para, por exemplo, ela se igualar nessa daqui, ó, para ela chegar a 60 calorias, ela vai precisar aumentar quantos graus? Quanto é 4 vezes 15? 60. Olha só, para chegar na quantidade de calorias do item E, a substância B, ela tem que aumentar 4 calorias para chegar, 4 graus, para chegar na mesma quantidade de calorias da substância E. Então, desses daí, quem é que vai aumentar mais a sua temperatura para poder ter mais calor? E aí? Eu acho que eu já dei a resposta praticamente de bandeja aí com essa resposta aí, com essa explicação. Vai ser o B ou o E? O B ou o E? Qual vai ser a substância que vai aumentar mais a sua temperatura? Isabelle, preste atenção que para 60 calorias, a variação de temperatura da substância E foi de 1 grau. 1 grau. Para substância B chegar a 60 calorias, só 1 grau não dá, 1 grau Celsius. Porque com 1 grau, a substância B só consegue 15 calorias. Para ela chegar aqui em 60 graus, aliás, desculpa, em 60 calorias, nessa quantidade de calor, para essa substância chegar a ter essa mesma quantidade de calor, 1 grau não basta, não é suficiente. Tem que ser 4 graus para ela chegar a ter a quantidade de calor de 60 calorias. Então, quem é que vai aumentar mais a sua temperatura? Quem vai aumentar mais a sua temperatura é a substância B. Porque, embora... Ó, é a letra B. Porque ela só tem de variação 15 calorias quando aumenta 1 grau. Aumentou 1 grau, quanto que essa substância ganha de calor? Ganha 15 calorias. Aumentou 2 graus, essa substância ganha quantas calorias? Ganha 30 calorias. Aumentou 3 graus, quanto é que essa substância ganha? Ela ganha 45 calorias. Aumentando 4 graus é que ela vai chegar à mesma capacidade térmica da substância E, que é 60 calorias. Ela precisa aumentar 4 graus, ou seja, quem vai aumentar mais a sua temperatura para ter mais calor é a substância B.
Tá entendido? Ele não quer saber quem tem maior capacidade térmica. É maldade demais essa questão. Ele não quer saber quem é que tem maior capacidade térmica, não. Ele quer saber quem é que vai aumentar mais a sua temperatura. É a temperatura. É muita maldade essa questão, viu? Vocês gostaram dela? Maldade demais. É muita perversidade essa questão. Foi pura maldade, viu? A questão aí foi pura maldade. Tá, ainda dá tempo de eu fazer a próxima questão. Vou até fazer logo a leitura, botar logo na tela, eu vou botar, porque vai dar tempo. Com certeza que vai dar. Bora lá. A ideia é essa, viu, seu Vitor? Deixar o aluno assim, um pouquinho confuso, tá? Para não ficar muito de graça. A ideia de algumas questões é essa mesmo. Bora lá, que vamos para próxima questão. O chamado leite longa-vida é pasteurizado pelo processo UHT, Ultra High Temperature, que consiste em aquecer o leite da temperatura ambiente, 22 graus Celsius, até 137 graus Celsius em apenas 4 segundos, sendo em seguida envasado em embalagem impermeável à luz e a micro-organismos. O calor específico do leite é praticamente igual ao da água, que é 1 caloria por grau Celsius. Assim, no aquecimento descrito de quantidade de calor, que quantidade de calor, cada litro, olha, ele já deu até quanto é que vale 1 litro, é 1.000 gramas de leite precisou receber. Dê sua resposta em quilocalorias, o cacau. Tá, se tu já sabe que tem apenas variação de temperatura, tá? Tu já sabe que aí tu vai calcular somente calor sensível. Como é que calcula calor sensível? Q, que é a quantidade de calor, é igual a massa vezes o calor sensível, calor específico da substância, vezes variação de temperatura. Tá, tu já tem todos esses dados? Sim. Quais são os dados que tu precisa? A massa, ele já disse que 1 litro é igual a 1.000 gramas, então eu boto aí 1.000. O calor específico do leite, ele disse que é praticamente o mesmo da água, ele já deu aí, que é 1 caloria por grama. E quanto é a variação de temperatura? Ora, a variação de temperatura é 137 graus, que é a temperatura final do leite, menos 22 graus, que é a temperatura ambiente lá da região sul, região sudeste, né? É a temperatura ambiente de lá. Então, agora eu vou ter apenas que fazer um cálculo básico, que é multiplicação e soma. No caso aqui é uma subtração. A quantidade de calor é 137 menos 22 dá 115. Então, fica 1.000 vezes 1 vezes 115, tá? 1.000 vezes 1 vezes 115, que vai dar quantidade de calor que o leite pasteurizado recebe em 4 segundos. Quantidade de calorias é de 115.000 calorias. 115.000 calorias. Só que ele quer a resposta em quilocalorias. Tu já está sabendo que a cada 1.000 tu tem um radical grego chamado quilo, que é o K, tá? Então, a nossa resposta é 115 cacau, quilocalorias. 115 quilocalorias, 115 cacau. Ah, uma questão dessa numa prova, meu Deus do céu. Faço desse jeito, tá? Só que não, né? Questão fácil dessa aí numa prova. Gente, para a próxima questão, que é a 9ª questão, infelizmente nosso tempo aqui já acabou, tá? Eu vou deixar aqui só uma dica, tá? Eu vou deixar aqui só uma dica, tá? Para a próxima questão, tá? Eu vou pegar aqui 30 segundos, e vou dar aqui só uma dica aqui para a próxima questão. Essa próxima questão, você vai ter que calcular a potência
tá? E aí era um dos últimos slides que eu pedi para vocês anotarem, como tinha várias fórmulas. Então, para calcular potência, você bota aqui potência é igual a quantidade de energia fornecida ao sistema, no nosso caso aqui é calor, dividido pelo intervalo de tempo, tá? Pelo intervalo de tempo, que aqui é ΔT minúsculo, tá? Então, você vai calcular essa questão com quantidade de calor. No caso, a quantidade de calor que vai ser aí vai ser calor sensível. Então, calor sensível é mc delta θ dividido pelo intervalo de tempo. O intervalo de tempo, não esquece que no sistema internacional, o intervalo de tempo é em segundos. Aí ele deu 1 minuto e 40 segundos. Pronto, eu já deixei armada essa questão. Hoje à tarde eu quero ela no meu e-mail, respondida, tá bom? Juntamente com as outras questões que tem aí na nossa tarefinha. Ah, eu não sei qual é a tarefinha de hoje. Tá lá no Google Sala de Aula, eu abri um tópico específico para as tarefinhas do período, tá? Então, tem um tópico lá, você vai ver lá quais são as tarefinhas e as questões eu coloco disponível também no Google Sala de Aula. Então, só não estuda quem não quer. Pega só o teu reloginho durante 30 minutos, tu não precisa estudar mais do que isso, não. 30 minutos, só que os 30 minutos que tu vai estudar, gente, não é 30 minutos